A probabilidade binomial, ou também chamada regra do binômio, também chamada lei binomial de probabilidade, ela pode aparecer com nomes diferentes, tá? Mas ela vai ser o nosso último tópico no estudo de probabilidade. Depois que a gente encerrar ela, a gente vai analisar exercícios e ver como cada assunto se manifesta nos exercícios que a gente encontra, tá? Como que a gente pode identificar uma situação que a gente resolve usando a lei binomial? Primeiro, você tem eventos que só tem duas possibilidades de ocorrência, tá? E segundo, esses eventos eles vão, aliás, acontecer várias vezes. Vamos olhar por exemplo. Uma prova é composta por 5 questões com 4 alternativas cada uma. Vamos lá, A, B, C, D, E, né? Melhor, A, B, C, D. São 4 só, dentre as quais somente uma está certa. Ao escolher as alternativas aleatoriamente, qual é a probabilidade do aluno acertar 3 questões? Vamos pensar o seguinte, são 5 questões, ele quer pensar em acertar 3. Então, eu posso imaginar que ele vai fazer, ó, certa, 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 errada, errada. Acertou 3 e errou 2 na prova com 5 questões. Entre 4 alternativas, a probabilidade dele acertar é 1/4. Então, a probabilidade de ser certa é 1/4, certa 1/4 e certa 1/4 de novo. E a probabilidade dele errar, então, é 3/4. Se entre as 4 uma está certa, 3 são incorretas, né? Então, as erradas são 3 entre 4 e 3 entre 4. Então, se eu multiplicar isso aqui, eu vou deixar isso da seguinte forma. 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4, eu vou escrever como 1/4 elevado à terceira, que são as 3 que ele acerta, né? E aqui, ó, 3/4 vezes 3/4, a probabilidade dele errar é 3/4 e esse evento ocorre 2 vezes. Lembra aquilo que eu falei de ter 2 possibilidades só? Ou é certa ou é errada. Só que eu tenho que entender o seguinte, aqui eu escrevi como certa, 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 errada, errada. Ele poderia fazer, por exemplo, certa, certa, errada, certa, errada. Ainda, na prova de 5 questões, ele poderia acertar a primeira, a segunda e a quarta, e essa probabilidade ia ser a mesma, iam ser os mesmos fatores, 1/4 vezes 1/4, 3/4, 1/4 e 3/4, e isso aqui ia dar aquele mesmo resultado, 1/4 na terceira vezes 3/4 na segunda. Ele poderia fazer, por exemplo, certa, errada, certa, errada, certa. E aqui, ó, de novo, são 5 alternativas, ou melhor, são 5 questões. Dessas 5, ele acerta 3 e erra 2. Então, isso vai ser 1/4 vezes 3/4 vezes 1/4. Vão ser os mesmos fatores. Se multiplicando, a gente vai ter o mesmo resultado. 1/4 na terceira vezes 3/4 na segunda. Então, eu tenho que entender de quantas formas isso aqui pode aparecer. E a gente já estudou análise combinatória, a gente sabe analisar isso aqui, certo? Eu confesso que o meu primeiro impulso seria pensar nisso aqui como o seguinte, como a permutação de 5 elementos com repetição de 3 e 2. De 3 e 2. Ora, porque eu tenho 5 elementos sempre repetindo os mesmos, sendo que eu tenho repetição, são 3 Cs e 2 Es. Como que isso aqui ficaria na fórmula? 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Isso aqui vai ser igual a 10. Tá? Mas a gente também pode interpretar isso de outra forma e o que é mais comum, que é o seguinte, você tem 5 posições e entre essas 5 você tem que escolher as 3 que você vai colocar essas alternativas certas. Então, entre as 5 você tem que escolher os 3 lugares para colocar isso aqui. E note, se eu colocar uma certa aqui e outra certa lá, ou se eu trocar essas duas certas, isso não vai mudar essa configuração, então seria um caso de combinação. E esse é o raciocínio mais comum. Tá? Combinação de 5, eu tenho que escolher 3. Na fórmula da combinação, como que isso vai ficar? 5 fatorial dividido por 3 fatorial, 2 fatorial. Percebe? Numericamente é a mesma coisa. Vem de uma interpretação diferente, mas numericamente é a mesma coisa. Isso aqui também vai ser igual a 10. Então, eu sei que vai ter 10 formas diferentes de organizar,
e em cada forma a probabilidade vai ser dada por essa expressão. Portanto, a solução dessa questão é 10 vezes 1/4 ao cubo vezes 3/4 ao quadrado. Aqui eu não vou resolver, tá? A gente até poderia, aqui não daria tanto trabalho, porque o 4 ao cubo, 4 ao quadrado a gente trabalha em potência de 2 tranquilamente, mas eu vou deixar a solução dessa forma mesmo. Bom, existe uma fórmula para a gente trabalhar com a probabilidade binomial. A gente vai pensar no seguinte, ó, a probabilidade de ocorrer um evento, se a probabilidade do evento ocorrer é P, então eu vou chamar de P a probabilidade do evento, vou chamar de R o número de casos favoráveis. Nesse caso, por exemplo, R seria 3, né? Eu quero saber 3 acertos, certo? E vou chamar de N o total de repetições. A probabilidade disso aqui ocorrer vai ser, em primeiro lugar, a combinação de N R a R, ou a combinação de N para R, certo? Que foi esse 10, a combinação de 5 questões, de quantas formas eu posso colocar aqueles 3 acertos. Vezes. O que era esse 1/4 elevado à terceira? Esse 1/4 era a probabilidade do evento que eu estou analisando, então é aquele P elevado a R. A probabilidade dele acertar uma questão era 1/4. Eu queria saber a probabilidade dele acertar 3, por isso elevado à terceira. E ainda tem esse sujeito aqui, que é a probabilidade do meu evento não acontecer. Então, o que eu gosto de escrever 1 menos P. Se eu tenho somente 2 eventos, né? Se P é a probabilidade do evento acontecer, a probabilidade dele não acontecer é 1 menos P, lá da probabilidade complementar. 1 menos P elevado ao quê? N menos R, que é a quantidade de casos que sobra, certo? Entre as 5 questões, se 3 ele acertou, então 2 ele errou. Então esse menos R é o que sobra. E lembrando, isso aqui pode aparecer também como um binômio, N de N para R, que é dado pela mesma fórmula da combinação. E isso daqui você tem que lembrar lá do binômio de Newton, né? Isso daqui pode aparecer nesse lugar, é por isso, é claro, que isso é chamado de probabilidade binomial, certo?